Nós estamos, evidentemente, nos 45 minutos, né, do segundo tempo, já indo para a prorrogação, né, deputado Herculano, que é desportista, e com certeza tem ainda uma musculatura muito forte aqui para votar vários projetos que foram encaminhados nesta casa, inclusive com regime de urgência. Mas, senhor presidente, eu venho aqui, deputado Herculano, deputado Pedro Kemp, deputado Amarildo, fazer um apelo aqui. Nós temos vários projetos que foram encaminhados aqui para esta casa com regime de urgência, e nós, da oposição, fizemos um acordo, e acordo político se respeita em relação a não ter pedido de vista. Portanto, a oposição mantém essa posição em relação a não pedir vista nos projetos. Mas eu queria fazer um apelo aqui em relação ao projeto que estão sendo alteradas algumas situações dentro da questão do FUDERSUL, particularmente no que se diz respeito ao pessoal da floresta, de eucalipto e etc. Trata-se, na verdade, deputado Herculano, quando foi feita a explicação, e ele foi explicado depois de todos os projetos, a tabela que foi apresentada, dentro da minha vamos dizer assim, nessa área, talvez eu seja um pouco, não tenho um conhecimento como se fosse da agricultura familiar, da reforma agrária, ou da questão orçamentária, enfim. Essa é mais uma situação onde as pessoas que são envolvidas na questão tributária. E pelo que foi apresentado pelos responsáveis, particularmente pelos representantes, né, da Florestas, tem uma discrepância muito grande em relação à cobrança, particularmente daquilo que se diz respeito à questão da agropecuária. Então, acho que nesse momento é um momento de ponderação, um momento de ter cautela, né, para que o governo possa, e Vossa Excelência, com certeza, faz parte dessa base, e é da Comissão de Agricultura, para que a gente pudesse chegar minimamente num denominador comum, né? Uma proposta que foi apresentada na reunião com os líderes, apresentada pelos representantes do setor, nos parece que é uma proposta, eu não diria razoável, até porque disso, não estou na área, não tenho a dizer, mas é a proposta que eles têm o entendimento que seria a proposta que viabiliza, na verdade, a situação e não dá nenhum problema, por exemplo, para algumas outras indústrias que querem vir se instalar aqui. Qual que é o impasse que está sendo colocado? Que, da forma como está sendo apresentada a cobrança, pode causar, inclusive, um determinado desconforto para aqueles que querem investir aqui no Mato Grosso do Sul, para alguns investidores. Então, nesse sentido, a gente queria fazer aqui um apelo, né, da mesma forma que nós tivemos aqui a responsabilidade durante todo o tempo, aqui nessa casa, e na legislação posterior, a gente não vai estar aqui, mas acho que nós cumprimos um papel aqui nessa casa. Nós gostaríamos também, então, que tivesse essa sensibilidade por parte do governo e que, se não dá para chegar até a proposta que eles estão fazendo, que tivesse pelo menos um meio termo, discutido com o setor, se dá para avançar um pouco ou não, como é que é a situação. Agora, da forma como está tendo um impasse. Não estou aqui dizendo que o governo está certo, que está errado, eu só estou colocando aqui exatamente uma posição de quem está na área, de quem produz, de quem está efetivamente sendo prejudicado dentro de um contexto da produção. E com um detalhe, deputado Herculano, que eu chamo mais atenção, a questão dos contratos que já foram feitos, né? Foram apresentados alguns produtores, alguns, né, do setor, que têm contrato de 15 milhões de reais, contratos futuros. Como é que fica essa questão desses contratos futuros? Qual que seria a modalidade que iria se aplicar? Como é que fica, se o contrato faz bem entre as partes, como é que a outra parte, sabendo uma situação do impasse desse, como é que seria a sua reação? Então, eu queria estar aqui fazendo esse apelo enquanto oposição, deputado Amarildo, né? Enquanto bancada, efetivamente, que nós tivemos até agora todo um procedimento, né? Conversei com o deputado Márcio Fernandes, que é da Comissão da Agricultura, sou vice-presidente da comissão, para que a gente pudesse chegar aqui a um denominador. Seria interessante que essa casa tivesse essa sensibilidade. Então, eu queria aqui fazer esse apelo, não vou nem usar os meus 30 minutos que tenho aqui de tempo, para que a gente possa, quero passar para o deputado Amarildo também, que vai usar os outros 15 minutos,
mas eu venho aqui para dizer exatamente isso. Da mesma forma que já vim aqui para essa tribuna falar da minha posição em relação à questão da reforma da Previdência, que já vim para essa tribuna falar da minha posição em relação a vários projetos que foi tramitado nesta casa. Já também, em determinados momentos, fizemos grandes acordos aqui, por exemplo, e o governo teve uma sensibilidade na questão do projeto da agroecologia, que inclusive sancionou, em 3 dias foi sancionado o projeto da agroecologia, que teve polêmica, que foram 2 anos de debate para poder aprovar o projeto da agroecologia. Então, da mesma forma, a gente faz esse apelo, para que tenha, né, a sensibilidade, se não atende dentro daquilo que eles estão pedindo, mas que tenha minimamente um denominador comum aí, para que a gente possa efetivamente fechar o ano aqui da forma como a gente gostaria de fechar, com chave de ouro, para não ter nenhum impasse aqui e que a categoria também, os produtores, pudesse minimamente ser contemplado na sua reivindicação. Então, esse é um apelo que eu faço, senhor da Comissão de Agricultura, está meio esvaziado aqui, mas com certeza estão fazendo alguns encaminhamentos. Então, nesse sentido, é que eu venho fazer esse apelo enquanto oposição, que nós temos um acordo, que seria, deputado Amarildo, seria muito tranquilo, regimental você pedir vista, mas acordo político você faz. E se você faz acordo político e você romper um acordo político, você está desqualificando, né, a sua própria liderança e assim por diante. E falei isso para eles, para os representantes, que não pediria vistas exatamente em função do acordo que teve nessa casa, que não é o primeiro. Agora, tem outras formas, outras modalidades para a gente tentar arrumar, né, aqui o projeto, enfim, para poder chegar aqui ao denominador comum. Não é só o pedido de vista, tem outras possibilidades, inclusive no próprio plenário. Deputado Amarildo. Deputado João Grandão, não, eu concordo plenamente com o pronunciamento de Vossa Excelência. Eu acho que nós temos que votar, mesmo no encerramento do ano, aqui nas últimas sessões, nós temos que votar toda a propositura que vem a essa casa com o máximo de informações e exaurida todas as discussões, as possibilidades de discussões sobre todos os projetos. Esse é um projeto importante, de um setor importante, estratégico, e precisa ser amplamente debatido e precisa ter, da parte do governo, a atenção devida. E quando não se discute, mesmo que se peça a vista, a vista hoje seria por 24 horas, amanhã você tem que entregar o projeto. 24 horas. Quando não se discute essa questão a fundo, principalmente a maioria aqui que não está presente, que é da bancada de sustentação do governo, não precisa explicar. Na verdade, está demonstrado por gesto a dificuldade que tem. Esse é o concreto, não adianta tapar o sol com a peneira. Infelizmente, eu acredito que nós podemos tentar, ainda aqui nos bastidores, costurar, conversar, chamar a atenção para essa questão. Pedir visto ou não, tanto faz, porque se pedir amanhã também tem que devolver no prazo regimental. Até porque tem regime de urgência e está na pauta. Regime de urgência. Né? Mas, na verdade, a vista seria mais 24 horas para você tentar sensibilizar o governo, tentar ver se essa discussão prospera no sentido de atender, pelo menos em parte, aquilo que o setor reivindica. E aí, infelizmente, também nós estamos aqui falando, nós estamos em 4, 5 deputados. Então, acho talvez no momento correto em que a gente colocar em discussão, a gente abre a discussão e vamos novamente aí fazer um apelo para todos os deputados para que a gente possa tentar costurar alguma coisa aí que não seja à vista. Ou, se for também, a gente faz isso como recurso de bancada, como sempre fizemos. Mas sem perder de vista que a gente tem uma outra realidade amanhã, a partir das 24 horas do prazo de vista, que nós vamos ter obrigatoriamente que fazer a votação do projeto. Então, eu acho que faltou, na verdade, uma discussão maior, e a falta de parlamentar, nesse momento, para fazer essa discussão, dificulta isso. Vamos retomar ainda na sessão de hoje, no momento em que colocar o projeto em pauta, que é o momento de nós fazermos a discussão. É uma sugestão. E também eu queria utilizar uma parte do tempo para falar de uma outra questão que também está prejudicada por conta disso. Vou pedir a inclusão de um projeto da minha autoria na pauta de hoje, para que a gente possa, no momento adequado, também fazer a discussão sobre o mesmo, em função de se encontrar prejudicado por quórum nesse momento da sessão. Muito obrigado, parabéns pelo pronunciamento. Obrigado, deputado Amarildo. Então, esse é a nossa manifestação, exatamente essa, no sentido de a gente chegar aí a um denominador comum que possa efetivamente atender os anseios da categoria e, claro, dentro do contexto também de não ter prejuízo na questão da arrecadação, enfim,
Então, o que nos chegou é que há uma discrepância em relação ao percentual, em relação a um setor produtivo, em relação ao outro. Era isso. Obrigado, senhor presidente.